Na Câmara dos Deputados, não houve acordo sobre o projeto antifacção. Governo Lula e governadores de oposição pediram o adiamento da votação. O relator deputado Guilherme Derrite apresentou uma quarta versão do relatório na noite dessa quarta-feira. O governo federal apresentou restrições sobre alguns pontos do texto. Em nota, o Ministério da Justiça listou pontos que considera retrocessos jurídicos e institucionais inaceitáveis. A pasta alega a suposta insistência por parte do relator em debilitar financeiramente a Polícia Federal e outras forças de segurança da União, desviando recursos destinados a elas para fundos estaduais. Outro ponto criticado é a retirada do relatório da criação de um novo tipo penal, da facção criminosa, com a criação de uma lei autônoma que modifica temas já tratados na Lei das Organizações Criminosas. O Ministério argumenta que isso tem o potencial de instaurar um caos jurídico que poderia beneficiar criminosos investigados. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu o adiamento, reforçando a recusa em classificar facções criminosas como grupos terroristas. Então, a facção criminosa é uma organização mais elaborada, tem domínio territorial, tem domínio econômico, tem atuação interestadual, transnacional, enfim, organização criminosa é um tipo mais elementar. Por exemplo, a partir de 4 pessoas que cometem crimes, você já pode caracterizar uma organização. Governadores de oposição do Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e a vice-governadora do Distrito Federal se reuniram com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e também defenderam um debate mais aprofundado, solicitando o adiamento da votação por 30 dias. Eles pediram que o Judiciário, governadores e secretários de Segurança Pública fossem ouvidos, buscando um consenso prévio com o Senado para garantir uma tramitação rápida. Que nós não falamos de texto. O próximo passo, já para antecipar algumas perguntas, o presidente vai conversar com o relator e com o colégio de líderes e eles vão decidir se esse prazo que nós pedimos, e aí eu especificamente falei em 30 dias para que a gente pudesse ali, ainda dei uma ideia de prazo, em torno ali do dia 10 de dezembro, 10 a 15 de dezembro, que o presidente pudesse votar, até porque daqui a pouco mistura lei orçamentária, mistura um monte de coisa e nós sabemos que a confusão fica generalizada. Guilherme Derrite tentou buscar um consenso para votar o texto ontem. O presidente da Câmara, Hugo Motta, no entanto, anunciou o adiamento depois da publicação da quarta versão do texto por volta das 8 horas da noite dessa quarta-feira. A gente tem uma arte agora para destacar alguns pontos que foram modificados por Guilherme Derrite nessa nova versão do projeto. Você acompanha comigo aí. Na versão anterior do parecer, Derrite alterava o termo facção criminosa proposto pelo governo para domínio social estruturado. Gleisi Hoffmann, a ministra de Lula, destacou que era preciso um tipo penal específico, descrevendo a conduta de facções para a devida diferenciação do crime de organização criminosa. Eu começo esta manhã, essa edição, ouvindo Guta Pini aqui no nosso telão. Guta Pini, seja muito bem-vinda, sempre muito bom ouvi-la, tê-la conosco aqui no Jornal da UERJ, primeira edição. Começo falando com você sobre essas mudanças no texto e também sobre o que disse a ministra Gleisi Hoffmann, que argumentou que a facção é uma organização mais elaborada na avaliação dela, tem domínio territorial e econômico, atuação interestadual, transnacional, enquanto a organização criminosa é um tipo penal mais elementar, que corresponde ao que seria uma reunião ali de 4 ou mais pessoas para cometer um crime. Eu quero te ouvir. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia para nossa audiência. Muitos assuntos nessa quinta-feira, né? Chegamos aí na reta final da semana, mas ainda muita coisa. Então, vale lembrar que organização criminosa tem uma interpretação aí também muito ampliada quando esse tema chega ao Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lembrar que no 8 de janeiro, essas pessoas foram condenadas por organização criminosa armada. Então, aí já fica muito claro que, independente do que está no texto da lei, quando esse texto chega ali no judiciário, a interpretação pode ir para um lado ou para o outro. Mas, enfim, o fato é que quando estamos realmente falando do direito, da lei, em especial de um tipo penal, Dani, as condutas precisam estar extremamente definidas na lei.
Porque ninguém pode responder por um crime que não esteja definido especificamente na lei. Isso é um princípio constitucional. Você não pode fazer ilações, você não pode fazer interpretações. Isso lembrando, quando estamos em um Estado de direito. E nós estamos partindo dessa premissa. O DERIT precisa entregar um texto, e é da vontade dele, um texto que consiga combater o crime organizado. E, de fato, a atuação dessas facções criminosas é algo mais específico, tanto que é por conta disso que ele pretende aumentar as penas, limitar a questão da progressão do regime, impedir a concessão de diversos benefícios penais que são concedidos para outros tipos penais. Então, ele precisa se precaver para que esse texto não venha com viés que pode garantir algum tipo de interpretação, permitir um tipo de interpretação e que pode fazer uma confusão com tipos penais que já existem. Até porque, Dani, ele está trazendo uma nova tipificação. Então, se a ideia do DERIT não é aumentar as penas dos crimes que já existem, mas sim criar um novo tipo penal, ou seja, um novo crime, essas condutas precisam estar realmente muito especificadas na lei, para que não haja realmente uma confusão com as legislações que já existem e isso possa acarretar em benefício para criminosos. Porque no direito penal, como é que funciona? Quando você tem duas legislações e uma é mais benéfica, é a mais benéfica que é aplicada para o réu. É assim que funciona no direito penal. Então, se houver possibilidade de uma interpretação que beneficie essas facções criminosas, por conta desse texto legal, esse texto precisa ser revisto. Agora, de novo, não vamos ter nenhuma ilusão aqui que o PT, que Gleisi Hoffmann estão realmente comprometidos em combater o crime organizado através desse texto de lei. Não é o que me parece, até porque o governo fez muita pressão aí para que o texto não avançasse mais e assim essas condutas fossem equiparadas, pelo menos, ao crime de terrorismo. Houve muita pressão do governo, tanto que isso nem está mais na mesa. Então, o que me parece é que essas argumentações, quando elas vêm de parte do governo, é só realmente para atrasar o avanço desse projeto. Muito bem, também quero ouvir Berenice Leite conosco aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, diretamente do nosso telão. Bom dia, Berenice, seja muito bem-vinda, sempre muito bom tê-la conosco aqui também no Jornal da Oeste. Nós estamos falando aí sobre essa guerra contra o crime organizado. Quero dizer o seguinte a você que nos acompanha também aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Já são mais de 1000 telas conectadas, você pode deixar também o seu like nessa transmissão para fazer com que o nosso jornal chegue a mais pessoas. Mas agora eu vou trazer mais um ponto para você, Berenice, porque pouco depois de Guilherme Derrite divulgar essa nova versão, essa quarta versão desse projeto, já teve reação por parte do PT. De quem que a gente está falando? Oi, Daniel, bom dia para você também, para toda a nossa audiência, para a Guta. E olha, eu dou até um prêmio para quem acertar. Aliás, vai faltar prêmio para o chat, né? Se acertar quem foi que contestou. O líder do PT, Lindbergh Farias. Mais uma vez, olha aí o tweet dele. Ele dizendo que a quarta versão, perdão, do substitutivo, que fala sobre a desorganização normativa e mantém vícios estruturais graves, especialmente ao retirar recursos da Polícia Federal, o que é uma desinformação, mentira, né, por meio do artigo 10º, enfraquecendo o órgão de coordenação nacional. Gente, olha, nesses últimos dias, o que nós percebemos? Guilherme Derrite veio com a melhor das suas intenções, é um especialista em segurança pública, né, é um agente policial, inclusive, se licenciou da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, mas ele está sendo feito de bobo aqui essa semana. Ele não tem autonomia para mexer no texto. Essa é a verdade. Tudo aquilo que ele está tentando melhorar, aprimorar o PL antifacção do Executivo, que por sinal era muito ruim, tudo que ele colocou na mesa não está sendo negociado. Pelo contrário, o Executivo rejeita tudo
que foi imposto. A questão da tipificação para as organizações criminosas serem classificadas como grupo terrorista, e a própria ministra Gleisi Hoffmann deu entrevistas nos últimos dias falando que não quer isso, né? E como a Guta também trouxe aqui para nós, e é muito verdade, o PT não quer combater o crime organizado. Ficam trazendo essas informações mentirosas de que a Polícia Federal vai perder suas atribuições, o que não é verdade. E agora, depois de mais um recuo do relator, né, do deputado Guilherme Derrite, o que eles fazem? Eles vêm com mais uma desinformação falando de recursos financeiros. Quem é o governo federal para falar de recursos financeiros? O governo Lula cortou 700 milhões de reais dos estados. Isso já no primeiro ano de Lula 3, em 2023. Então, assim, o que aconteceu em relação à Polícia Federal é que o Derrite apenas tinha normatizado o que já acontece na prática. Os crimes que acontecem nos estados são investigados no âmbito de cada polícia ali da sua jurisdição. Vou dar um exemplo simples para esclarecer isso. Lembram do caso da Marielle? Estava sendo investigado pela Polícia Civil, lá do Rio de Janeiro. Quando o Bolsonaro entrou no poder, ele tentou federalizar esse caso, ou seja, a partir do momento em que você federaliza, aí sim a Polícia Federal entra no caso. E naquela época nem deixaram federalizar, porque à época a Polícia Civil estava corrompida, tinha um delegado lá que não estava fazendo questão de investigar nada. Quando o Lula entrou agora no poder, deixaram federalizar e inclusive descobriram que o Bolsonaro não tinha nada a ver com a história, né? Apesar de ter sido acusado de matar a Marielle, a vereadora do Rio de Janeiro, e a gente fica pensando, era justamente isso que eles não queriam, né? Que descobrisse a verdade. Então, é nesses casos específicos que a Polícia Federal entra para investigar também. Então, assim, muita desinformação propagada pelo governo federal que não quer mudar o texto original. Eles querem apenas ali essa questão que endurece as penas, mas tudo que o Derrite coloca como relator ali ele está ali para isso, né? Já fez 4 textos, está perdendo tempo. E eu só tenho a dizer uma coisa, viu, Daniel? Ainda ontem, os governadores, pelo menos 6 deles, estiveram aqui na Câmara dos Deputados, conversaram com ele para tentar ali pedir mais um prazo, porque realmente o texto do jeito que está, é melhor nem que seja aprovado, né? Se for para aprovar um texto ruim, então vamos esperar acalmar os ânimos, porque quem está mandando nesse momento é a base governista. Inclusive, a gente tem mais uma sonora aqui do Derrite que eu queria destacar durante essa reunião com os governadores. Vamos ver o que ele disse? Então a gente não está brincando aqui. Então é o momento da gente decidir. Ou a gente entrega de verdade para a população que mais sofre com a opressão do crime organizado, com meninas que o traficante, nas palavras do deputado Luizinho, agora na sessão solene, o traficante chega para o pai da menina e fala: eu quero sua filha. Ou a gente vai continuar insistindo na questão do terrorismo, e vai enterrar o nosso projeto. É o que eu tenho dialogado com o líder Sócios, que eu respeito muito, que é um grande líder, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Tá aí, vocês viram esse trecho do discurso do Derrite, né? Tá tendo ali uma divergência, porque a oposição não aceita esse recuo por parte do relator, que acabou cedendo nesse ponto que diz respeito à equiparação de facções criminosas com terrorismo. Inclusive, a gente tem a sonora do Sóstenes, já eu vou chamar, mas antes eu queria destacar aqui que, de fato, a escolha do relator, quando veio ali essa escolha por parte do presidente da Câmara, todo mundo ficou surpreso e até feliz, porque escolheu, né, um homem certo, digamos assim, que entende de segurança pública, diferente da anistia, né, quando escolheu ali para ser o Paulinho da Força, relator desse projeto de lei. Mas, gente, a verdade é que o Derrite está numa cilada. Eu não tenho dúvidas de que ele está com a melhor das intenções, quando ele diz, olha, nós temos que aprovar esse projeto o quanto antes, mas do jeito que está, será que vale a pena? Né? Porque o governo é que está mandando nesse momento. E as intenções dele a gente já sabe. Bom, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, está batendo o pé, firme e forte. Ele não quer ceder nessa questão de que equipara
né, os terroristas e grupos organizados, crime organizado, para ele devem estar todos ali na mesma bandeja. Vamos ver o que ele disse também em relação a isso. E nós não abriremos mão de que colocar os criminosos no Brasil como terroristas. Crime de terrorismo, existe cooperação de inteligência internacional, que é o que está faltando ao Brasil para enfrentar o crime organizado. Somente com a inteligência das polícias estaduais e da Polícia Federal, lamentavelmente, o crime organizado no Brasil não será resolvido. O crime organizado no Brasil chegou ao nível de profissionalismo que não é um assunto só interna corpore do país. Nós vamos, para poder vencer essa luta, necessitar contar com a ajuda de inteligência internacional para vencermos esta guerra. Senão, vai ser mais um projeto enxuga-gelo para querer enganar a população brasileira e nós não vamos aceitar. É isso, é mais um projeto para enganar a população brasileira. Bom, lembrando que nós ainda temos aquele projeto de lei antiterrorismo que pode ser melhorado. Então, caso esse texto do PL antifacção, que é do Executivo, seja aprovado do jeito que está, que ao que tudo indica, a tendência é só piorar, porque o governo não faz concessões, Derrite não tem autonomia para mexer na proposta. O objetivo da oposição agora é tentar melhorar via destaques, e aí precisa da força dos deputados do Centrão para poder aprovar esses destaques e melhorar o texto dessa forma, ou então é mexer na lei antiterrorismo mesmo, Daniel. O fato é que, do jeito que está, a proposta da lei antifacção não serve, não melhora a segurança pública do nosso país. E tem outro detalhe agora que eu vou trazer para você, Berenice, para a Guta e para quem nos acompanha. O Guilherme Derrite, o relator desse projeto, incluiu uma pena maior para o uso de drones, por exemplo. O texto estabelece um novo agravante quando criminosos utilizarem uma alta tecnologia como drone e criptografia nas ações. Esse é um outro ponto, Guta, de volta comigo aqui no telão. Em quanto tempo a pena de quem fizer isso pode ser aumentada, esses recursos, assim, quando os criminosos utilizarem, usados, né, para monitoramento territorial, essa inteligência operacional, comunicações cifradas, para defender aí a prática desses atos criminosos, vão dobrar? Como é que é? Pelo texto ainda, né, nessa versão, a gente não sabe o que virá pela frente, mas a pena aumentaria aí de metade a 2/3. Não é pouca coisa. Mas eu também queria trazer alguns outros pontos aqui. A questão também que envolve essa legislação, o Derrite, ao que me parece, ele está fazendo um enfrentamento mais pragmático da questão, enquanto existe também a visão política da coisa. Essas facções, elas continuam atuando todos os dias, então tem gente sendo presa pela polícia, e aí essa pessoa começa a responder um processo, e ela responde diante daquilo que está posto hoje no Brasil, com as possibilidades de progressão, a pessoa fica pouco tempo na cadeia e já sai, pode ser beneficiária de vários direitos que tem aí na legislação, enfim, penal, visitinha, visita íntima, enfim, tudo aquilo que o Derrite está querendo acabar. Então, essa é a questão que o Derrite está olhando de frente, é por isso que ele fala, não podemos perder a oportunidade. Então, ele quer aprovar esse projeto da melhor forma que ele puder ser apresentado agora, apesar de não haver a oportunidade ainda de equiparar esses crimes ao terrorismo. E essa é a visão da oposição hoje, uma visão mais política. Eles não querem abrir mão, se bem que nas última manifestação que eu ouvi do Sóstenes, ele já deu um pouquinho de recuo, que vamos ver o que o Hugo Mota vai apresentar para votar no final do ano, mas o fato é que a oposição olha para isso de uma forma mais política, vendo uma oportunidade, então, até de enfraquecer o governo Lula, de expor, então, levar esse texto equiparando as organizações criminosas, essas facções, a terrorismo, e aí leva isso para o plenário. E vamos ver quem que vai votar a favor ou contra. Então, me parece que está sendo essa guerra, assim. O Derrite querendo enfrentar de uma forma mais pragmática agora, vamos resolver essa lei, vamos endurecer as penas, vamos limitar a possibilidade de progressão, impedir concessão de benefícios, enquanto a oposição está apegada mais a esse outro lado, que é a questão de equiparar a
a terrorismo, porque encontra agora, neste momento, um ambiente favorável para a aprovação. Então, o que me parece que são essas duas frentes aí. Berenice, como a gente ouviu há pouco, os governadores da oposição sugeriram esse prazo de 30 dias para a discussão do tema. O próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi quem anunciou aí essa sugestão. Mas o que disse o presidente da Câmara, Hugo Motta? Olha, ele aceitou o pedido dos governadores e, de fato, adiou a votação que aconteceria ontem, né? Mas eu posso dizer a vocês que já na terça-feira eu percebi que ia terminar em marmelada mesmo, que não ia ser nessa semana, porque, como eu disse, Daniel, é o governo federal que está mandando, é o governo Lula, nesse momento, que está com o controle na mão. E a gente sabe que o Hugo Motta é apenas um fantoche na mão do governo Lula, por N motivos que vocês já conhecem. Então, assim, os governadores vieram e eu achei bastante interessante a fala do governador do Rio de Janeiro, Daniel, porque nós estávamos ali nessa coletiva e questionamos ele sobre a PEC da segurança. Ele falou, olha, PEC da segurança não está em discussão nesse momento. A gente está focado no PL antifacção e tem um ponto importante, viu? Porque o governo federal não conversou com os governadores dos estados para fazer essa proposta do PL antifacção, muito menos a PEC da segurança. Eu estou com 3 pontos aqui destacados pelos governadores que eles sugeriram e que não foi acatado, quer dizer, não foram nem ouvidos, né? Um deles seria, no caso de presos que já usam tornozeleira eletrônica e tivessem algum tipo de violação no equipamento, que já fossem direto para prisão em regime fechado, né? O que não acontece na prática. E isso acaba facilitando e até dando brechas para que os presos façam isso e fujam. Outro ponto importante, que a polícia tenha autonomia, né? Os policiais, eles acabam respondendo processos dependendo da forma como abordam as pessoas nas ruas. É como eu disse, a lei às vezes favorece mais o criminoso do que o próprio agente público, que está ali para fazer a nossa segurança. O policial prende, né, uma pessoa que cometeu um furto de um celular na rua, às vezes ele é o último a sair da delegacia. E, por fim, outra sugestão dos governadores, que eles querem colocar dentro do PL antifacção, diz respeito às audiências de custódia. Por quê? Não tem critérios. Uma pessoa, o que eles querem? Que a pessoa que seja reincidente, que cometa o mesmo crime 3 vezes, a partir daí não passe por audiência de custódia, não tenha direito a isso, porque já reincidiu 3 vezes. Então, assim, o que está muito claro é que o governo federal, eles querem colocar as cartas na mesa, não estão abertos a negócio, falam que o governo dos estados quer, de alguma forma, excluir a Polícia Federal, mas eles estão ouvindo as necessidades, as demandas de cada estado, porque a gente está falando de peculiaridades. Cada estado tem a sua peculiaridade. Então, nesse momento, o governo federal, ao invés de ficar propondo leis, e o que é trabalho do Congresso, né? Ao invés de propor leis, deveria estar pensando em como vai bancar isso. Porque o que está faltando também na nossa segurança pública é dinheiro. E parar de interferir nessa questão de equiparação do terrorismo. Mas a gente sabe que o que eles mais temem é justamente essa cooperação internacional. Porque se aqui no nosso país falta informação, falta dedicação por parte do governo Lula, que tem seus interesses escusos, a partir do momento que outros países, a exemplo dos Estados Unidos, entrarem no jogo para combater o crime organizado, aí a figura muda de lugar. Aí a gente vai ter um outro cenário. E só para finalizar, já entrego para vocês, vamos lembrar aqui que, independente de lei alguma, os Estados Unidos já estão em conflito com a Venezuela, com a Colômbia e outros países. Então, a partir do momento que o Brasil for considerado um narco-estado, e já é por muitos países, essa interferência, esse embate vai acontecer independente de qualquer lei, viu, Daniel?